Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, cheio das mais ricas bênçãos do Senhor. O vídeo de hoje é para contar um pouquinho da nossa história e a nossa vinda para Vacaria, assim como eu compartilhei com vocês a nossa ida para Pitanga e falei sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o porquê que viemos para Pitanga, para Vacaria, e também compartilhar com vocês sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Nem tudo na vida dura para sempre. Vou começar esse vídeo meio que assim, mas antes eu quero pedir para você, por favorzinho, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Deixa para comentar no final, que aí você assiste e depois você dá a sua opinião do que eu vou falar aqui. Eu tava fazendo uma live esses dias atrás no TikTok e eu tava falando exatamente sobre isso. Às vezes Deus permite você viver aquilo que você sonha. Deus permite, mesmo que às vezes aquilo não seja o que Ele tem pra ti, mas Ele permite. E a minha história é meio que isso. Tem coisas que Deus não queria, tem coisas que Deus queria e me permitiu viver, e tem coisas que Ele não queria, mas Ele me permitiu viver porque eu pedi a Ele. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Eu orava muito a Deus e pedia muito a Deus a minha saída da minha cidade de Caçador, para que eu tivesse o privilégio de morar em outro lugar, conhecer outras pessoas, uma nova igreja, novos amigos. E no meio disso tudo, tinha muita oração, claro, e colocando na presença de Deus para que Deus abrisse uma porta de emprego para a gente poder sair de Caçador e realmente cortar os laços, né? E ter coragem de ir para o mundo, de conhecer outras pessoas, de tentar a vida em outro lugar, porque é arriscado, mas quem não arrisca não petisca, não é mesmo? E por esse motivo, gente, no meio de muita conversa com Deus, eu decidi começar a buscar Deus e pedir a Ele pela uma porta, para que Ele abrisse uma porta. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu até relatei num outro vídeo aqui, contando esse testemunho pra vocês sobre a nossa ida pra Pitanga. Ignorem o grito da gata, que ela tá no cio e eu não consigo fazer ela parar de gritar. E eu falar, um dia, num almoço de família na minha casa, eu falei assim, brincando pro meu sogro e pro meu esposo: um dia ainda Deus vai me dar um privilégio de morar numa casa grande, porque a minha casa lá que eu morava, ela até que era grandinha, mas a cozinha, ela era muito mal feita. E aí, ela era muito mal feita. E aí a cozinha se tornava pequena. E aí eu disse, um dia eu vou ter o privilégio de morar numa casa grande, aquelas casas antigas, cheia de janela, daquelas famílias que tinham bastante filho, que tinha despensa, e comecei a falar tudo, né? E o meu sogro brincou na mesa, ele disse assim, amém, eu creio. E eu falei, eu também creio, porque o meu Deus é um Deus que realiza sonho. E aí, quando a gente foi pra Pitanga, que a gente tem uns amigos lá, e a gente resolveu de morar pra lá, e surgiu a proposta de emprego, e aí eu fui ver a casa, porque até então eu não queria sair de lá. Antes de acontecer tudo isso, eu não queria sair de lá, mas depois eu comecei a querer sair de Caçador. E aí quando a gente foi pra Pitanga, que a gente foi, eu falei pro meu marido assim, mas essa Pitanga é uma cidade tão pequena, eu fiquei meio assim. Só que aí eu fui ver a casa. E quando eu entrei na casa, eu já testemunhei isso aqui. A casa era exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Era uma casa grande, antiga, de uma família que tinha um monte de filhos. E a casa tinha vários quartos e era cheia de janela, aquelas janelas antigas que se abrem assim, entra a luz do sol. Era só nisso que eu pensava para gravar conteúdo para vocês. E eu tive certeza que ali era a confirmação de Deus pra gente ir, mas mal sabia eu que estava por vir, né? Fomos para Pitanga, fizemos as malas, não pensamos muito. Eu pedi uma confirmação para Deus, eu senti que aquilo ali foi uma confirmação, e mesmo orando e falando com Deus, a gente fez as mudanças e fomos. Em menos de um mês e pouco que a gente falou que a gente ia embora, a gente realmente foi embora. A gente decidiu e era uma capa e foi embora. A gente morou por Pitanga, em Pitanga durante 2 anos. E nesses 2 anos, assim, eu vivi muitas coisas incríveis, eu conheci pessoas incríveis, mas num período determinado de tempo da Pitanga, aquilo começou a não ser mais aquilo que nós procurávamos, né? Na verdade, não foi aquilo que nos foi prometido, esperado, né? A gente foi com a intenção de algo e quando chegou lá, a gente se decepcionou com algumas coisas. Então a gente resolveu que a gente ia embora de lá, não estava mais dando certo, a nossa vida financeira não estava muito legal nesse último ano. E eu falei pro meu marido assim, olha, se não tá bom aqui, ruim em outro lugar é que não vai ficar, né? Porque aqui não vai melhorar. E aí, no meio de muitas orações e tal, eu comecei a orar e pedir pra Jesus
se fosse para nós ficar em Pitanga, que Jesus melhorasse as coisas, que as coisas mudassem, porque as portas estavam se fechando para nós. Só que no começo de janeiro desse ano, sei lá, eu não lembro se foi janeiro ou foi fevereiro, eu tava conversando com uma amiga minha, e essa amiga minha, ela falou assim pra mim, Fran, essa amiga minha, ela morava em Pitanga e foi embora. E aí eu liguei pra ela, pedi oração, falei que eu não tava bem e tal, e contando a minha vida pra ela. E contando a minha história, a minha vida pra ela, e ela falou assim pra mim, Fran, eu senti de Deus te falar que o teu tempo em Pitanga se encerrou. Relatando algumas coisas que aconteceram lá, que eu tava triste com umas pessoas e tal. E aí essa irmã veio me falar que Jesus tinha revelado pra ela que o nosso tempo em Pitanga tinha se encerrado. E aí começou a surgir só problemas. Só problemas. Daí pra frente nada mais estava dando certo. E foi aí que eu comecei a ter certeza que realmente Deus queria fazer algo. Deus estava fazendo um reboliço pra tirar a gente de lá. E Deus faz o que for preciso pra te despertar, pra que você... Porque se dependesse de mim, eu ia viver lá, eu amava morar lá. Aquela casa foi a casa que eu pedi a Deus. Só que agora, eu vou concluir uma coisa, vão ter pessoas que vão ficar meio assim, né? Sem entender como Deus arrumou a casa, como deu errado. Como? Não deu errado. O tempo que a gente viveu lá, a gente foi feliz. Mas eu quero dizer assim, que quando a gente pede algo pra Deus, Ele nos responde. E muitas das vezes você vai pedir algo, ele não vai te dizer não, ele vai fazer, mesmo que ele diga assim, os meus planos são outros, mas eu vou deixar ela viver isso, ela quer, vou dar uma oportunidade dela sentir como é que é, ela é minha filha, ela me busca. E Deus me permitiu como dona do lar morar numa casa, matar a minha vontade de morar numa casa antiga, porque desde criança, gente, que eu falo que eu quero comprar uma casa de madeira pra mim morar numa casa antiga. E eu falei que ia comprar uma casa antiga e não ia mudar nada, nem os móveis, porque eu sou apaixonada por coisa antiga, né? Até aí tudo bem, vocês estão entendendo? Eu tenho que ficar dando pausa porque as gatinhas estão fazendo bagunça aqui, gente. E aí, um dia eu questionei a Deus sobre a nossa saída de Pitanga. Eu questionei a Deus sobre tudo que estava acontecendo na nossa vida, sobre o reboliço que aconteceu. Se não tivesse acontecido esse reboliço, a gente não teria saído de lá. Então, assim, Deus às vezes tira a gente do comodismo porque Ele sabe que não é mais aquilo que Ele tem pra gente. Aquele ciclo se encerrou, se depender da gente não vai encerrar aquele ciclo. Então, Ele encerra o ciclo. Ele faz coisas acontecerem para que o ciclo se encerre. E eu digo, Jesus, mas não é possível. Muitas pessoas vão dizer assim, faz coisas fora da direção de Deus. Não sei o que. Eu digo, Deus, então não foi o Senhor que falou comigo? Deus, então não era pra ser. Comecei a questionar Deus. E nos meus questionamentos, nas minhas orações, quando eu tenho meu íntimo com Deus, Deus falou comigo. E Ele disse assim, que tudo há um preço a se pagar. Você pede tanta coisa para Deus, mas eu quero te fazer uma pergunta nesse vídeo. Você está disposto a pagar o preço por isso? Eu pedi uma casa grande, eu pedi uma casa... Deus me deu do jeito que eu queria e eu vou testemunhar isso pra sempre. Eu tive o privilégio, eu vou esquecer tudo que eu passei de triste naquele lugar e vou lembrar só das coisas boas. Eu vou dizer, Deus me deu o privilégio de morar numa casa grande. Deus me deu o privilégio de morar numa casa, a casa dos meus sonhos, gente. Por mim eu estaria lá até hoje, sabe? Mas aconteceram coisas e não dava mais pra levar e empurrar com a barriga, né? Então, assim, Deus, Ele trabalha. E quando a gente veio pra cá, pra Vacaria, que é onde nós estamos morando agora, eu comecei a orar. A gente recebeu uma proposta pra trabalhar em Freiburg, lá em Santa Catarina. Só que aí, lembre-se sempre de colocar Deus na frente de tudo. Eu comecei a orar e o meu coração é um coração... gente, eu sinto muito as coisas. Eu sinto muito as coisas, sabe? E eu não tava sentindo, e meu marido falava e tava vendo emprego, ele fez a entrevista pelo telefone com as pessoas lá da empresa que ele ia trabalhar e tal, já tinha um emprego certo lá, e aqui não tinha. E aí eu peguei e falei, não, Jesus, mas não pode ser, Jesus, eu não... Sabe, eu tava sentindo que não ia ser lá, Só que eu não queria decepcionar ele, mas se ele quisesse ir, eu ia com ele pra onde for, a gente é parceiro, uma só carne, um só coração, né? Como ele é o mantenedor da casa, eu não tinha muito o que decidir, escolher, trazer ele pra uma cidade onde ele não tinha emprego e deixar ele perder o emprego que ele tava arrumando lá. Só que aí a gente começou a procurar aluguel, os aluguéis caros, muito caro, na verdade caríssimos aluguéis. E aí eu comecei a falar com Deus, eu disse, não, Deus, não, se for pra nós ir pra lá, nós vamos achar uma casa com aluguel barato.
E aí entrava em contato com as pessoas, ninguém sabia de casa para alugar, entrava em contato com a casa imobiliária, casa caríssima, pedem calção. Eu entrei em contato com uma imobiliária, ela pedia 3 meses de calção. O aluguel era R$2.000. Então, 3 meses de calção eram R$6.000. Então, assim, eram valores exorbitantes, muito caro. O aluguel R$2.000, 1.500, casas feias, em bairros nem um pouco próximos à empresa, lugares caros, casas caras e casas que eu não me via morando dentro delas. Nessa casa de R$2.000, eu me via morando dentro dela, porque era uma casa bonita, tinha até edícula, gente. Lavanderia lá fora, edícula, que eu diria aquela ala da churrasqueira, com cozinha e coisa arada. A casa era enorme. Cozinha enorme, com móveis planejados. Só que, pelo salário que nós ia receber lá, nós ia gastar R$2.000 só de aluguel. E aí eu dizia, não, mas é demais, é demais. E aí eu pensava assim, não. E aí eu comecei a orar e disse, Jesus, naquela semana, se for pra nós ir, vai aparecer uma casa. Eu não vou mais procurar, vai aparecer, porque eu tinha entrado em contato com pessoas de lá e eu pedia pra Jesus, assim que Jesus, né, abrisse as portas. Então, assim, a gente tinha contato de pessoas que moravam lá, a gente pediu ajuda e mesmo assim a casa não aparecia. E daí a minha irmã, a Marciele, ela tava procurando uma casa aqui, não deu certo aquela casa. E eu falei, Jesus, não é pra nós ir pra lá também, porque tá dando tudo errado. E aí, essa casa que eu moro aqui, ela tava pra ser desocupada dia 15. E aí ela falou assim pra mim, olha, a casa vai ser desocupada dia 15 de agosto. Eu vou lá ver, se você gostar, tudo bem. Aí eles vieram ver a casa, o senhor dono da casa estava reformando a casa. E ele falou pro meu cunhado que se eu quisesse a casa era nossa. E aí eu entrei em contato com ele, conversei com ele, para que depois que ele terminasse a reforma que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo uso da casa ainda, né, com a chave, e depois que ele fizesse a reforma da casa, eles vinham buscar a chave e a casa já era minha. Eu aluguei a casa praticamente 20 dias antes de vir morar. E nesse período, eu paguei, quando eu cheguei aqui em Vacaria, eu paguei 1 mês e meio de aluguel adiantado. Eu paguei os 20 dias que eu aluguei sem morar, mais 1 mês de aluguel adiantado. E aí eu aluguei a casa. Aqui, eu lá, tava assim, eu vivi os dias mais ansiosos da minha vida, porque minha casinha aqui tava alugada, já era minha, já tava certo. Liguei pro moço, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a gente não tinha recebido ainda, né, do acerto. Então a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel e tal, para dar aquele calção do aluguel, né? O dono da casa falou assim: "Olha, fica tranquila". Ele disse assim para mim: "Quando vocês chegarem aqui, vocês acertam, nós conversamos". E aí a gente veio e já logo acertou com ele tudo que a gente devia, né? E Deus, assim, desde esse dia, assim, Deus nunca deixou faltar nada, né? Então, assim, a gente veio pra cá. Aí, gente, quando eu tava lá com a mudança embalada e a casa lá tava virada de pernas pro ar e a casa lá tava virada de pernas pro ar porque tava em mudança, eu ficava assim nervosa, porque eu queria vir aqui, eu queria conhecer minha casa, eu queria estar aqui perto da minha família. Pitanga foi uma coisa boa na minha vida, mas viver longe dos amigos, da família, não é legal, não é fácil, não é fácil. Eu sou uma pessoa muito apegada, então eu sofri muito lá, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha igreja. Aqui eu tenho uma família, então assim fica tudo mais fácil, né? E aí eu comecei a buscar a Deus e pedir pra Deus, né, confirmar se era pra nós vir. Essa casa aqui ia dar certo e deu tudo certo. Eu conversei com o dono da casa, ele falou: "Olha, amiga, não se preocupa com dinheiro, eu confio em vocês, venham tranquilos". Ele só ligava, sempre perguntava: "Tudo certo, vocês vão vir?". E eu falava: "Vamos, te acalma, você ter paciência, que logo nós chegamos aí, nós temos que esperar meu marido terminar o mês de trabalho, né?". O Wagner terminou lá, a gente orou, deu tudo certo. A gente veio e aí a gente ficou de receber o acerto. E foi um pouco complicado, mas a gente recebeu, graças a Deus. E aí Deus começou a abençoar aqui. Só que daí, gente, assim, quando você faz as coisas pra Deus e você coloca Deus em primeiro lugar, Deus, ele ajuda você. Aí a gente começou a procurar emprego aqui, né? Porque até então a gente veio com algumas propostas de emprego, mas nada tava certo. E aí eu falei pro Wagner assim: você tem que trabalhar com aquilo que você gosta de trabalhar, né? Eu não queria ir pra Freiburg, porque em Freiburg ele ia trabalhar dentro de empresa fechada, e não era isso que eu queria, sabe? Então eu disse pra ele: você já tá acostumado a trabalhar ao ar livre, você vai se enfiar dentro de uma fábrica de novo. Ore que Jesus vai te dar direcionamento para as coisas.
E eu dizia assim, ore que Jesus vai te dar discernimento. Aí quando a gente chegou aqui, tava passando na rádio a notícia de uma vaga de emprego. E aí eu falei pra ele assim, até comentaram com a gente, ai, vamos lá, passaram o endereço, a gente foi lá e tudo pra ver essa vaga de emprego. Daí eles até falaram sobre essa vaga de emprego. Era uma fazenda, a gente foi lá na casa dos donos aqui na cidade, uma casona, uma mansão. Mandaram a gente ir até na fazenda, que era o escritório, que lá tinha o barracão. Cheguemos lá, gente, um barracão gigante, uma empresa gigante. Gente, um barracão, eu não sei explicar pra vocês, assim, sabe? Mas é enorme, assim, sabe? E aí dá o tamanho de um dos barracão da empresa Dami Lançador, assim, enorme. Daí tinha várias portas, assim, onde que estacionava os caminhão. Tinha entrada para mais de 20 caminhão, assim, nas bocas, assim, que se estaciona o caminhão. E para abastecer o caminhão, né, para colocar a mercadoria no caminhão. E aí tinha um monte de barracão. Tinha os barracão das maquinárias, quando nós chegamos lá, gigante, tipo uma empresa, assim, sabe? Enorme. E aí eu falei, nossa, que legal. E a gente estacionou lá atrás, onde tinha a casinha dos funcionários. E tinha até casinha. Eu falei assim, nossa, que legal. E tinha um monte de casa. E olha, e detalhe, tinha um monte de casa desocupada, vazia, sabe? Branquinha. Um monte de casa desocupada, sabe? E aí eu falei assim, nossa, Jesus, já pensou? Não pagar aluguel e tal. Já comecei a sonhar alto, né? Só que aí, quando a gente saiu de lá, alguma coisa no meu coração dizia que não ia ser lá. Mas eu não gosto de ficar falando, nem ficar tocando nesse assunto com as pessoas. Mas algo me dizia que não ia ser lá. E aí a gente veio pra casa e eu falei, amor, ore e peça pra Deus te dar direção. Porque se for pra você se fincar no mesmo trabalho, que você vai ter as mesmas reclamações do que o antigo trabalho, ficar se matando trabalhando, não ter tempo pra nada, não ter tempo pra viver, pra ir na igreja, pra agradecer a Deus, então nem vá. E aí eu comecei a orar pra Jesus dar uma luz pra gente sobre aquele emprego, porque daí o patrão ficou de ligar. Não ligou até hoje, gente. A gente foi lá, eles estão precisando de gente. O patrão não tava lá, a gente falou, o cara falou assim, olha, eu vou deixar teu contato assim que ele chegar aqui, eu peço pra ele te ligar. Você acha que ligaram? É Deus que não permitiu ligar, sabe? E aí, a gente saiu de lá, tal, meu cunhado falou sobre outro emprego, passou o telefone, o Wagner ligou, o homem veio atrás. Não, a gente foi lá. Chegamos lá, na hora que nós chegamos lá, o meu marido foi conversar com o rapaz perguntando sobre a vaga, ele falou assim, olha, isso daí é com o dono, o senhor tal, tal, tal. E nisso, o homem acabou de chegar. Aí ele falou assim, inclusive ele tá chegando aí, conversa com ele. Aí meu marido conversou com ele gostou do meu marido, pediu se meu marido queria lá ver o serviço, meu marido foi, e eu fiquei lá no carro esperando. E aí, ele voltou e tal, e naquela semana ele veio buscar o Wagner pra fazer uns testes lá, e pegou o Wagner por dia, né? Nesses dias que o Wagner foi lá e ficou trabalhando, ele pagou por dia, né? Pagou muito bem, tá? Só pra falar pra vocês, assim, que Deus trabalha, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Ele pagou o Wagner. E o Wagner trabalhou, acho que deu ele disse que deu 10 dias, eu acho que deu uns 10 dias, gente. Do mês passado, sem fichar, sabe? E agora o Wagner vai pegar, tá trabalhando já, ainda não tá fichado, mas ele vai fichar tudo certinho. Só que o Wagner vai pegar agora, quando começar aqui a plantação de maçã, né? O Wagner vai trabalhar, essa empresa que o Wagner trabalha, ela é uma empresa que ela presta serviços. Então é uma empreiteira, que ela presta serviço para, eu digo empreiteira, mas não sei se é assim que fala. Ela é uma empresa que presta serviço para outras. Então o senhor lá, ele já é um senhor de idade, ele tem os maquinários e ele manda os maquinários para trabalhar para as empresas. Então as empresas contratam o serviço desse senhor. Então o Wagner cada dia vai estar num lugar, nunca vai estar sempre no mesmo lugar. Cada época ele vai estar num lugar. O serviço nunca vai faltar, porque estão sempre precisando, contratando a empresa para prestar serviço. E ele vai começar na maçã quando ele começar fichado. Então, assim, o Wagner trabalhou por dia, fez o teste, mostrou serviço, tudo. E tudo que o Wagner fez em Pitanga, gente, foi uma escola para ele, na profissão nova dele, né? Que ele trabalha com escavadeira hidráulica, escavadeira, máquinas agrícolas, foi tudo uma experiência para ele, né? Foi uma escola na vida dele, por isso que eu não vou ter ingratidão ao que a gente viveu lá, muito pelo contrário, apesar de que aconteceram muitas coisas que atrapalhou a nossa vida. E eu digo assim que vai levar um tempo para nós se ajeitar na vida, mas Deus vai dar graça. Mas assim, tudo é aprendizado na vida da gente, sabe? E aqui, graças a Deus, nós estamos bem, nós estamos na nossa casa, nós estamos conseguindo se virar. E Deus tem abençoado, né? E o mais importante é que eu tô perto da minha família, que era o que mais me doía, gente. Ai, não quero chorar. O que mais me doía era ficar longe da minha família. Porque eu sou muito apegada. Mas eu precisava viver essa experiência, porque todo mundo um dia vai querer viver essa experiência.
Todo mundo um dia vai querer passar por isso. E a gente viveu, eu tenho gratidão a Deus. Branquinha! Ó, a gatinha tá no cio, ela tá chorando, quer ver? Branquinha! Então, assim, eu tenho gratidão a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver, né? Eu não digo assim, gratidão a Deus, porque eu nunca vou questionar a Deus pelas coisas que acontecem. Tudo na vida da gente é aprendizado. E eu tô aprendendo a ter uma fé tão grande nesses últimos tempos que, desde o dia que aconteceu tudo, Deus nunca deixou faltar de nada dentro da nossa casa, nada. E eu vou contar esses testemunhos aqui pra vocês, porque esses testemunhos têm que ser contados, tá? Mas num outro vídeo. Então, assim, tudo que você pedir a Deus tem um preço a se pagar, tá? Vivi o meu sonho de morar numa casa grande, mas eu tive um preço a pagar junto com meu esposo. E estamos reconstruindo a nossa história. E eu tenho certeza que Deus, Ele é conosco. E nós vamos para onde mais precisar ir. Se Ele quiser que nós vá, eu quero ficar aqui. Mas se Ele quiser que nós vá, nós vamos para onde precisar for. Nós somos jovens, nós temos toda uma saúde para lutar pelos nossos sonhos, nossos objetivos. E com você não é diferente. Então se coloque na presença de Deus, peça direção para Deus, porque sempre quando você pedir direção para Deus, mesmo que apareçam lutas, Deus vai te dar escapes. E como eu digo assim, vai ter provas, vai ter problemas que vão ser permissões de Deus, lutas que Deus vai permitir você passar por necessidade. Deus vai permitir o mar na tua frente, mas Ele vai te livrar do temporal e no final Ele vai te ajudar, Ele vai salvar a tua vida, não te preocupas. Como diz o louvor, passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Tchau!